Hoje contamos com a presença de Marcelo Pinesi Pereira, com quem vamos relembrar um personagem marcante do Evangelho de Jesus. No Momento Espírita, veremos a mensagem Quem oferece flores. Zaqueu, cobrador de impostos na época de Jesus. Era um homem muito rico, possuidor de grandes haveres. Vivia em uma casa luxuosa, mas era infeliz e ansiava conhecer Jesus. Num certo dia, conheceu-o. Sua vida se transformou. Depois do Momento Espírita, vamos conversar com Marcelo Pinesi Pereira sobre este personagem e a mensagem que sua vida nos deixou. Quem oferece flores está sempre perfumado. A frase é uma das muitas adaptações já sofridas por um possível provérbio chinês antigo. Em outra versão, lê-se que um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Na essência desta ideia está o ensino de que somos nós os maiores beneficiados por uma boa ação praticada, por uma doação, por um gesto de carinho. Quem recebe as flores poderá se perfumar ou não, se encantar ou não, ficar agradecido ou dar pouca importância. Porém, quem oferece o ramalhete já está perfumado. Não temos controle sobre a reação do outro. Não sabemos se irá aproveitar bem, se saberá dar o verdadeiro valor àquilo que fizemos ou dissemos. Mas ao tomar a decisão de colher as rosas, já estamos nos encharcando de sua essência delicada e bela. Depois, transportando-as e permanecendo em sua companhia por um tempo, presenteamos nossos próprios olhos e pensamentos com imagens floridas. Por vezes, nos preocupamos em demasia em como o outro irá receber, se saberá valorizar, se saberá agradecer, e acabamos intranquilizando a alma. A alma de quem oferece florescências não precisa se angustiar, pois já está mergulhada no bem, inundada de amor, do verdadeiro amor, aquele que não espera retorno nem reconhecimento. É claro que sempre torcemos pelo sorriso no rosto de quem recebeu nosso presente, como se ele fosse a confirmação de que nossa ação foi nobre. Porém, a confirmação maior está em nossa consciência, que sempre nos avisa, que sempre nos sinaliza quando estamos no caminho dos sentimentos nobres. Aí está o pouco de perfume que permanece em nossas mãos. Sempre saímos ganhando quando nos doamos, quando nos preocupamos com o outro. Essa é uma das grandes bênçãos da caridade. Ela nos preenche. Igualmente, se pensarmos pelo lado negativo das ações maléficas, imaginemos mãos cheias de lama, prontas para atirar no outro. Quem atira a lama já está coberto dela. É o primeiro que se suja e se prejudica, e mesmo que a jogue longe, mirando em algo ou alguém, sempre permanecerá com as mãos lamacentas. Isso nos leva a entender que sempre temos a escolha de estar com as mãos perfumadas ou cheias de lama. Ofereço-lhe as flores de minha alma, colhidas aqui e ali, nos campos que percorri, nas vidas que vivi, durante este tempo em que já sou eu. Ofereço-lhe meus sorrisos e minha arte. A arte de misturar as palavras multicolores, como flores fazendo um jardim. Ofereço-lhe meu tempo mais precioso, pois tempo que se passa junto é muito maior do que aquele que se passa só. Ofereço-lhe companhia, não de quem pensa igual, mas de quem pensa ao lado, ouve, respeita e entende outros tipos de pensares. Ofereço-lhe o que há de melhor em mim. E o mais curioso é que não me esvazio. Não, ao fazer isso,
sinto-me ainda maior. Quem oferece flores? É o tema da mensagem que está no CD volume 24 e no site momento.com.br. Este trabalho é uma realização da Federação Espírita do Paraná. Está conosco Marcelo Pinesi Pereira, palestrante espírita da cidade de Campo Mourão. Olá, Marcelo, é uma alegria muito grande ter você no programa. Vários personagens do Evangelho deixaram os seus exemplos para a eternidade. E Zaqueu foi um deles, né? Você poderia nos falar sobre a vida de Zaqueu? Sim. Zaqueu é um personagem muito importante, intrigante, mas de grande valor pelos seus valores. Demonstrou grande humildade, coragem de romper com uma vida tranquila e boa para a época, já que ele era publicano e tinha herdado o direito, por asta pública, de poder cobrar os impostos em nome de Roma. Com isso vivia na opulência, morava num palacete com sua família, com tudo que o dinheiro poderia dar na época. Porém, profundamente infeliz, porque a sociedade odiava os publicanos, e ele então era invisível perante a sociedade. Trabalhava na alfândega, infeliz, e pensava consigo mesmo que não veria a hora de poder juntar uma grande soma para abandonar tudo e poder recomeçar em outra cidade, vida nova. Quando ele ouve falar de Jesus, ele deixou lágrimas descerem no seu rosto, quando ouviu falarem que ele almoçava com os pecadores, que ele conversava com os publicanos. Ele ficou profundamente emocionado e, ao ouvir os relatos, ele pensava consigo mesmo que ele não entendia como é que alguém poderia amar tanto. Ele não imaginava alguém que pudesse amar como Jesus. E ficou profundamente curioso para conhecer esse homem especial. Certa vez, ele, numa tarde, no ano de 30, estava em festa em Jericó, muita gente na rua. Ele havia curado o cego e a multidão ali, uns dizendo milagre, outros dizendo que aquilo era uma farsa. Mas ele aproveitou daquela multidão para ver que Jesus vinha e subiu na árvore, no sicômoro, para poder pelo menos ver Jesus. E ali, quando Jesus se acerca dele, pede para que ele desça, porque iria pernoitar na sua casa. Para ele, aquele foi um divisor de águas. E ele então, com sua coragem, falou ao mestre que se ele tivesse lesado alguém, devolveria em quádruplo. E daí a vida dele muda, porque ele nunca mais deixou Jesus. Foi beber da sua mensagem, foi compreendê-lo e mudou radicalmente a sua vida, conseguindo romper com a vida material, com todo o conforto que ele tinha, com a posição social, para, abandonando tudo, iniciar do zero, mas profundamente feliz e agradecido a Deus pela nova vida que ele teve. Realmente ele nos deixou exemplos de várias virtudes, né, Marcelo? Entre elas a tolerância, a humildade, que é muito confundida com pobreza. Com certeza. Você poderia nos falar sobre a humildade? Com certeza. É interessante que até os dias atuais há essa questão, né? A pessoa é humilde, no sentido de ser pobre. Isso. Mas, na verdade, a humildade não tem nada a ver com a condição financeira. A pessoa pode ser humilde sendo rica ou pobre, e pode não ter a humildade em nenhuma dessas circunstâncias. A humildade é uma questão íntima, na qual nós nos colocamos perante a vida do tamanho que nós devemos estar, igual aos nossos outros irmãos. Nós não nos colocamos acima em circunstância nenhuma, porque sabemos que, por mais que a gente tenha algum conhecimento a mais ou a menos, esses outros também têm, outros que nós não portamos. Então, a humildade vem dessa situação de, na verdade, domínio do ego. Então, ser humilde é trazer Deus dominando o nosso ego. Porque o nosso ego nos faz nos achar sempre melhores e maiores. Então, nós nos achamos que temos que ter mais do que os outros, que merecemos mais que os outros, que temos que ter essas prerrogativas. Nós não concordamos que o outro se corrompa, mas nós aceitamos pelo orgulho
Porque aí eu sou diferente, eu sou especial, eu posso, eu mereço. E a gente nos colocamos numa situação de um divisor de águas. Eu não sou igual aos outros, eu sou alguém especial. E a partir daí o outro passa a ter menos importância. O outro passa a não ter o mesmo merecimento do que eu. E aí eu me sinto no direito de me sentir melhor, maior, predestinado. Então eu tenho o direito de rebaixar o outro, de humilhar o outro, de lesar o outro, porque eu sou maior. Então a humildade nos coloca em pé de igualdade com todas as pessoas do mundo e nos faz, a partir daí, querer e respeitar a todos. Querer o bem e respeitar a todos. E para uma vivência fraterna entre as pessoas, é necessário que a tolerância esteja presente, não é, Marcelo? Sempre. Não há fraternidade sem tolerância. As pessoas hoje correm tanto atrás da matéria, atrás do conforto, que se esquecem de serem humanos. Nós então passamos a não ser mais seres humanos, para sermos seres materiais, em busca da matéria. Não há como viver bem sem a tolerância. Não há como viver bem sem a fraternidade, a solidariedade. É interessante que a Revolução Francesa nos trouxe esses emblemas, né, da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Mas verdadeiramente é impossível nós agirmos com igualdade, com liberdade e com igualdade sem a fraternidade. Sempre que eu esqueço a fraternidade e a tolerância está inserida na fraternidade, eu não ajo nunca, em nenhuma circunstância, eu não estarei agindo com igualdade nem com liberdade. É uma farsa. Porque sem a fraternidade, eu abuso dos meus irmãos. Isso não é igualdade. Eu leso os meus irmãos. Isso não é liberdade. Foge. Porque a liberdade é tratar a todos com direitos e responsabilidades. Então nós vemos que o que falta na humanidade é colocar a fraternidade acima de tudo. Eu tenho liberdade, mas ela só será liberdade verdadeira se estiver envolvida na fraternidade, no relacionamento, no tratar, no proceder, em todas as circunstâncias. Então a liberdade e igualdade sem fraternidade, sem tolerância, ela é apenas um discurso vazio. Então hoje o que está faltando em todos os campos da sociedade é justamente essa tolerância. O outro não tem que pensar como eu penso. O outro tem que pensar como ele pensa. Eu não tenho que concordar com ele, mas eu não preciso discutir, nem dissentir, e nem brigar, nem guerrear. Então nós precisamos aprender a respeitar o outro, sem conivir. É entender o outro como ele é, não é, Marcelo? É aceitá-lo como ele é. Sem conivência, eu não preciso concordar, mas eu tenho que aceitar, é um direito dele. Se até Deus permite que ele haja desta forma, eu sou quem? Para querer que ele viva segundo o meu proceder, o meu entender. Não é o caso. Realmente a tolerância ela está inserida em todas as virtudes, né? E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele elencou as leis morais. E entre as leis morais está a lei de justiça, de amor e de caridade. Realmente não há justiça sem a tolerância, não é? Não há, não tem como haver. E interessante o conceito que hoje a sociedade faz de justiça. O que é ser justo? O que é um homem justo? É aquele homem que paga suas contas? Que sustenta sua família? Que trabalha? Será que isso é ser justo? Será que somente isso? É claro que isso é uma parte de ser justo. Ser honesto, pagar as contas, faz parte, mas não é só isso. E quando a gente pensa realmente na aplicação da lei de justiça em toda a sua plenitude, nós vamos ter que pensar que não existe esse proceder se nós não estivermos vivendo a lei de amor e de caridade. Não há justiça sem amor. Não há justiça sem caridade. Então, seria muito fácil eu, que tenho uma condição financeira abastada, tranquila, eu me considerar justo, porque eu pago minhas contas, porque eu trabalho, porque eu sustento a minha família, enquanto a sociedade perece necessidades e que eu fecho os olhos e os ouvidos. Então, quando eu vejo que a lei de amor deve ser aplicada sempre, eu vejo que eu posso contribuir. E não é apenas questão de financeira. Eu posso contribuir com uma palavra, com um sorriso, com um atendimento, enfim, de várias formas. Mas o amor me leva a esse estado de me preocupar com o outro. Eu não estou numa ilha
tudo que acontece na sociedade repercute e repercute em mim. Então eu passo a viver e ver os outros, né? Então nós vemos que a sociedade está sedenta da necessidade de ver as dificuldades sociais que se apresentam à nossa frente e nós ignoramos. Ouvir. Então nós precisamos treinar a visão e os ouvidos para ver a agonia que está à nossa volta, para que eu possa ser essa palavra, esse abraço, né? Esse atender a necessidade do pão, do agasalho. São tantas necessidades, são tantas pessoas em todas as classes sociais sedentas, mas eu fico no meu mundo, eu me omito. Então isso não é ser justo. Isso é ser até honesto com relação às contas a pagar e a receber, mas não com relação à vida. As obrigações, porque a nossa atuação deve ir além daquilo que é uma obrigação cotidiana, Sim. diária, né? Marcelo, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fiquem conosco. O Livro dos Espíritos, com suas 1019 questões, tem respostas para as principais dúvidas do ser humano. É o livro basilar da doutrina espírita, contendo seus aspectos filosófico, científico e religioso. O terceiro livro do Pentateuco Espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nele, Allan Kardec reuniu os ensinos morais de Jesus e os comentários dos benfeitores espirituais à luz da doutrina espírita. Estamos conversando com Marcelo Pinesi Pereira. Estamos falando sobre virtudes, sobre personagens do Evangelho que nos deram esse exemplo. Marcelo, na atualidade, vemos um número de religiões crescendo a cada instante, mas vemos também pouca religiosidade. Você poderia fazer uma diferenciação entre religião e religiosidade? Sim. É interessante que nós podemos voltar à questão de Zaqueu. Zaqueu era ignorado pela sociedade e ele percebia que os miseráveis tinham algum olhar para com ele, porque ele ajudava os miseráveis. Quando os necessitados chegavam ao seu local de trabalho, à alfândega, ele sempre que possível minorava a dor dos miseráveis. Isso é religiosidade, isso é vivência, é o amor e a caridade em ação. E nós vemos que naquela época Jesus combateu a hipocrisia e combateu os ditos religiosos que falavam e faziam discursos bonitos nos seus templos, mas que ignoravam o sofrimento alheio e não consideravam os outros. Às vezes, um sorriso disfarçado, mas o sentimento que eles tinham para com os miseráveis era de asco. Então, o sentimento de religiosidade é o sentimento que Jesus nos ensinou, de vivência do amor. O amor colocado em ação em todos os sentidos. Então eu posso ter religiosidade, e tenho religiosidade, sempre que eu opto por viver o exemplo de Jesus. Por viver o correto, o digno, o moral, o ético. Então sempre que eu faço, me importando com o meu semelhante e respeitando a Deus, eu estou sendo religioso, tendo a religiosidade. Mas a religião é a uniformização, vamos dizer, da crença. Então, existem várias religiões e elas apresentam, com as suas diferenças, Jesus e a prática da virtude. Mas muitas vezes ela fica apenas nessa questão da fala, do ato exterior, enfim. Mas a pessoa está ali e não está vivendo. Aquela mensagem não está sendo metabolizada pela pessoa. Ela conhece, mas ela não desafia a si mesma na vivência daquilo. Então eu posso frequentar a religião a vida toda e não desenvolver em mim a religiosidade, que é o sentimento justamente que me leva a viver. Quando eu aprendo sobre Jesus, não é para conhecer apenas, é para eu saber que é um caminho, e é o melhor caminho que eu posso ter para me conduzir na vida, para poder alcançar a felicidade, a consciência tranquila, o dever social e religioso. Quando Jesus disse que haveria um só rebanho e um só pastor, ele estaria se referindo exatamente a essa vivência plena da religiosidade? Com certeza. Jesus é tão falado, né? Mais de 500 livros falam de Jesus, uns a favor, outros contra, mas é o personagem mais falado de todos os tempos. Entretanto, muito pouco entendido e menos ainda vivido. Jesus nunca propôs, nunca instaurou uma religião na Terra.
formalizada. Ele trouxe a religião do amor, da vivência, combatendo uma postura de hipocrisia à época e nos convidando a fazer como ele. Como chegou aos ouvidos de Zaqueu, Jesus almoçava com os pecadores. Jesus conversava com os publicanos odiados, porque ele não tinha preconceito. Ele via a pessoa como uma essência divina, o espírito imortal, a alma que vai progredir e vai chegar também, como ele mesmo disse, que nenhuma das ovelhas de meu pai se perderia. Então, um rebanho que ele se refere é a religiosidade. É esse sentimento que todos nós vamos desenvolver, que vai nos levar a ter uma conduta de acordo com a moral. Uma conduta fraterna, uma conduta solidária, uma conduta acolhedora, uma conduta que não exclui ninguém, respeita a todos e que faz o exemplo sem exigir do outro aquilo que o outro não tem como nos dar a ele. Mas a religião, ela pode ajudar no desenvolvimento da religiosidade, não é, Marcelo? Qual é o sentido da religião e para nós qual é o sentido do espiritismo em nossas vidas ou as religiões de forma geral na vida de cada pessoa, não é? Com certeza, a religião tem principalmente esse papel, desenvolver em nós a religiosidade, trazer para nós toda essa filosofia profundamente transformadora que Jesus instaurou na Terra. Jesus foi um grande educador e deixou tudo o que nós precisamos para viver. A religião vem trazer Jesus. O Espiritismo não traz além dos ensinos de Jesus, redivivos agora na visão espírita, que nos traz a certeza do que Jesus nos ensinou a respeito da imortalidade, a respeito da vivência cristã, a respeito da reencarnação. Todos esses ensinamentos que transformam a nossa vida. Porque quando eu vivo apenas como matéria, eu vivo uma vida material. A religião vai nos lembrar, nós não somos matéria, nós somos deuses com D minúsculo, mas somos essa essência que deve se desenvolver. E a religião então nos traz todos esses conteúdos que nos remetem à vivência. Então é muito importante nós termos a nossa religião, aquela religião que faz brilhar os nossos olhos, aquela religião que quando a gente ouve, a gente fica emocionado e motivado a conhecer mais, a trabalhar mais, a mudar a minha vida na minha família, na minha profissão, na sociedade. Aquela religião que me convida realmente a uma transformação verdadeira, que é a transformação da vida, da vivência, numa postura digna e correta. Então a religião vem para isso, para nos trazer Jesus, para nos trazer os seus ensinos, porque Jesus é um ícone, que quando a gente adentra, nós passamos a tê-lo conosco onde formos. E o Espiritismo vem nos trazer isso, que nós levamos conosco onde formos o templo, que é a nossa alma. Então onde nós estivermos, devemos estar em comunhão com o Pai. Então não há como eu viver de uma forma no templo e fora dele, porque o templo é a alma, o templo somos nós. Onde eu estiver, eu estarei com o Criador, e agindo corretamente ou agindo de forma contrária àquilo que eu estou estudando, aprendendo e que deveria levar para a minha vida. Muito obrigada, Marcelo. Nós agradecemos a sua participação no programa de hoje. Agradecemos a todos que mais uma vez estiveram conosco. Lembrando que este programa e outros podem ser vistos também no site amemmaringá.com.br e lhes desejamos muita paz.